Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, voltando aí, né, de um feriado curtinho no meio da semana, mas a gente fala de energia renovável, de energia limpa, um tema recorrente aqui no Como é que é, mas a gente fala junto de agro. Agro e energia renovável podem andar juntos, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, tendo como base aí o evento AgriShow, uma feira que reúne as principais tecnologias do setor, mas que também pode servir como um palco político, digamos assim. Então, hoje a gente fala da estrutura da feira, se ela existe já há alguns anos, como é que ela vem, né, evoluindo ao longo desses anos todos, e a gente também vai falar da aparição de algumas políticas, de alguns políticos meio icônicos, digamos assim. E sexta-feira aconteceu, hein? Se aconteceu algum tipo de bate-cabeça político nessa feira deste ano, AgriShow. Mas para falar de tudo que está acontecendo no evento, a gente tem Marcelo Toledo pela primeira vez aqui no Como é que é. Ele que é repórter da Folha em Ribeirão Preto, está cobrindo o evento, já está com um monte de matéria nessa cobertura extensa, muito interessante. Marcelo, muito obrigada por vir, viu? Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre agronegócio e sobre AgriShow, mais especificamente. Perfeito. Então, podemos começar justamente com essa primeira pergunta. Do que se trata a AgriShow, né, em termos de feira? Qual a estrutura dela? Onde, né, esse evento acontece também? E se já aconteceram algumas coisas, digamos assim, né, para a gente esquentar o assunto, como é que é? Tem essa, digamos assim, essa aura de que quando a gente trata de um assunto que não é exatamente quente, a coisa esquenta de um jeito. Hoje a gente teve um incidente envolvendo um helicóptero na AgriShow, né, Marcelo? Conta pra gente, então, o que é essa feira e se esses incidentes são comuns, o que aconteceu? Pois é, Isa, a AgriShow, ela é a principal feira agrícola que a gente tem no Brasil. Ela surgiu em 94, aqui em Ribeirão Preto mesmo, está fazendo agora 30 anos, portanto, e desde então ela se tornou uma referência dos negócios envolvendo a agricultura aqui no país. A AgriShow surgiu com o objetivo de ser inovadora, porque ela permitia que produtores rurais, no mesmo espaço, vissem máquinas de empresas concorrentes em funcionamento no campo. Então ele comparava o desempenho de uma máquina que ele precisava com a máquina de uma outra empresa e ele poderia sair dali já com o negócio fechado, porque a feira foi inovadora ao levar os bancos para dentro dela. Hoje tem 5, 6 bancos que buscam clientes a todo tempo na AgriShow com o objetivo de fechar negócios, e os negócios são bilionários, né? A feira é gigante. E respondendo, já adiantando a sua questão, sim, ela é uma feira que, justamente por conta do seu tamanho, ela reúne desde problemas em trânsito, a problemas envolvendo aeronaves, como aconteceu hoje aqui em Ribeirão Preto, e o cenário político também não poderia ficar de fora. É uma questão muito, muito forte, muito latente nos últimos anos aqui na AgriShow, e envolvendo o ex-governo do presidente Jair Bolsonaro e o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para falar do que aconteceu hoje aqui, né? Hoje, por volta das 9 da manhã, um helicóptero se preparava para fazer um pouso na AgriShow, numa área específica que tem na feira para os helicópteros, e durante a aproximação dele, uma pequena parte, um quinto, um sexto de um grande stand que tinha ali, teve o telhado desabado por conta disso. No local funcionava uma espécie de depósito de água para atender toda a feira, e com o desabamento parcial do teto, 2 funcionários ficaram feridos ali, e isso gerou uma movimentação muito grande, com UTIs móveis, com resgate durante a manhã, e com uma interdição parcial de uma região da feira, que inclusive chegou a ficar sem energia elétrica por um tempo. Mas isso foi resolvido, as pessoas foram encaminhadas à unidade de saúde e a feira depois prosseguiu normalmente. Perfeito. Incidentes como esses são comuns, Marcelo? Na feira propriamente dita, não, mas no ano passado, um helicóptero que estava vindo para Ribeirão Preto, ele caiu em São Carlos, é uma cidade a cerca de 100 quilômetros aqui de Ribeirão, e piloto e o outro ocupante morreram na ocasião. Eles estavam vindo para a AgriShow para buscar produtores rurais para levar para suas cidades de destino, quando aconteceu isso. E hoje voltou a acontecer esse episódio. E por conta do que aconteceu hoje aqui em Ribeirão, a AgriShow suspendeu, pelo menos temporariamente, pousos e decolagens no local. Então, o único acesso, momentaneamente, tem sido por
por rodovia, que fica bem congestionada nesse período, com longas filas, inclusive. A feira, você disse que ela existe desde 94, ou seja, está fazendo 30 anos, mas são 30 anos ininterruptos de feira, de edições ou não? Por conta da pandemia também teve que ter uma pausa. E eu te pergunto também, depois, se houve uma pausa na pandemia, se o público aumentou depois. A gente está vendo uma crescente do pessoal que vai até o evento? A edição deste ano é a de número 29. Não teve feira em 2020 e 2021, justamente por conta da pandemia, né, de Covid-19, e a feira retornou em 2022 e retornou muito forte. O público apresentou crescimento de cerca de 195 mil pessoas no ano passado, e é a expectativa para esse ano também, mas mais do que o público, o que cresceu muito foram os negócios. A feira tinha um ritmo de crescimento constante, ali de 5%, 10%, 15%, variando de um ano para outro. Em valores atualizados pela inflação, em 2016 era quase 3 bilhões o volume financeiro negociado na AgriShow. Esse volume subiu para 3,8 bilhões em 2019. Então, veja bem, 3,8 bi em 2019. Ficou sem realização em 20 e 21. Quando voltou em 22, vendeu 12 bilhões. Então, passou de 3,8 para 12. E no ano passado, em valores nominais, foi 13,3 bilhões, que corrigido pela inflação dá 13,7 bilhões de reais, que é a expectativa de faturamento para esse ano, é de repetir o desempenho do ano passado, e se conseguir, o setor inteiro vai festejar muito, porque há expectativa para o decorrer do ano todo de queda nas vendas de máquinas agrícolas. Entendi. E você, eu estava acompanhando, né, suas matérias sobre o evento vai até amanhã, certo? Dia 3 de maio, aí você me corrija se eu estiver errada, mas você fez uma matéria muito interessante sobre as filas do AgriShow. Queria que você contasse um pouquinho no sentido de se essas filas foram solucionadas, se o evento está superlotado, como você falou, né? O público está se interessando cada vez mais. A feira vai até amanhã. Neste ano, pela primeira vez, ela teve uma abertura no domingo. Então, ela teve 6 dias de duração, ante os 5 que normalmente ela é realizada. E com isso, logo no primeiro dia de visitação, foi muito forte, segunda-feira, visitação aberta ao público. Mas o dia de maior movimento até aqui foi ontem, que historicamente é o período mais movimentado mesmo, é o dia mais movimentado, que é o dia 1º de maio. A feira sempre acontece na semana de 1º de maio. Os ingressos para a feira ontem já tinham sido esgotados desde a semana anterior. E não foi divulgado um balanço oficial, mas a estimativa que chegou até nós é cerca de 50 mil pessoas passaram pela fazenda em que acontece a AgriShow. E uma diferença que tem a AgriShow em relação a outras feiras agrícolas é que as entradas são pagas, nas outras feiras isso não acontece, assim como o estacionamento também é pago. Então, assim, apesar de o custo Ribeirão Preto, digamos assim, ser bem mais alto para o produtor rural, é uma feira que deve reunir pelo menos as suas 195 mil pessoas e gerar uma movimentação financeira muito grande, não só para os fabricantes de máquinas, mas também para a economia local. A estimativa é que em Ribeirão Preto e nas cidades do entorno a movimentação financeira seja de 500 milhões de reais. Isso em hotelaria, postos de combustíveis, restaurantes que ficam muito lotados nesta época do ano na cidade. Sobre as filas, sim, é um problema histórico, um problema crônico que tem, porque a fazenda é uma fazenda estadual que fica às margens do anel viário de Ribeirão Preto. Mas Ribeirão Preto cresceu muito desde que a feira surgiu. E hoje esse anel viário é praticamente, que seria uma espécie de rodoanel aqui para Ribeirão Preto, virou praticamente uma avenida. E isso já tem o seu fluxo, que é muito forte no dia a dia. Ao redor da AgriShow tem 8 condomínios, que geram uma movimentação muito grande de veículos nos períodos de pico, e que ganha nesse período cerca de 10 mil veículos a mais por dia trafegando por esse local. Foram feitas, dentro do que é possível, já que não há espaço para surgir novas ruas nessa região, foram feitos desvios, mudaram o trânsito, criaram saídas pelo fundo da fazenda, rumo às cidades vizinhas de Ribeirão Preto, e, pelo menos na chegada, as filas diminuíram este ano. O ano passado a reclamação foi muito grande, o próprio prefeito de Ribeirão Preto ficou quase 4 horas na fila num dos dias do AgriShow para conseguir entrar no recinto, e uma fila de 3 horas era considerada comum. Neste ano, não houve registros de fila tão demoradas, mas em
1h30 também, 1 hora seria um período considerado normal para essa época. A saída da AgriShow, porém, teve alguns problemas. No primeiro dia, para se sair do estacionamento, ele afunilava, eram muitas saídas que afunilavam num local só, que só passava um veículo. Isso, nós, por exemplo, da reportagem, demoramos 1h40 para conseguir sair do estacionamento, e aí sim poder pegar a rodovia. Mas, no geral, melhorou bastante em relação ao ano passado. Mas não está resolvido e, sinceramente, não sei se isso é algo que consiga ser resolvido para o próximo ano. Perfeito. Bom, quem está feliz são as pessoas que estão expondo seus produtos na feira, né? Obviamente, com tanta gente indo até o evento, a gente já falou então da infraestrutura necessária para que a feira aconteça, a gente pode falar do evento em si. Quais as coisas mais interessantes, as iniciativas mais legais que você viu aí na AgriShow, Marcelo, que você está vendo, né? Já que a cobertura vai até amanhã, que você pode compartilhar com a gente. Bom, os principais destaques são, assim, é um avanço muito grande em inteligência artificial. Isso é algo que cada vez mais faz parte do setor. Robôs sendo colocados em operação em campo. Inclusive foi anunciada por uma empresa, uma fazenda em Rio Verde, que vai ser uma fazenda modelo que só vai funcionar movida a robôs. São equipamentos que monitoram o solo, conseguem avaliar quais produtos faltam ou não no solo, e ele vai se movimentando pela propriedade toda e fazendo esse mapeamento. É algo que chamou muita atenção na feira esse ano, mas os grandes destaques têm aparecido esse ano em combustíveis, em veículos que usam combustíveis como biometano ou motores a etanol, enfim, um avanço grande a gente tem percebido na questão dos combustíveis renováveis. Dois fabricantes, a Case e a John Deere, por exemplo, apresentaram motores a etanol. São motores conceito que estão indo a campo nos próximos meses para serem testados, mas seriam motores para se usarem em colheitadeiras e futuramente em tratores movidos a etanol, que seriam mais econômicos e também muito menos poluentes do que o atual, que é movido a diesel. Também uma outra empresa, a New Holland, e a própria Case também apresentaram tratores elétricos que já estão em fase avançada de testes, e também trator movido a biometano. Esse trator a biometano, ele custa cerca de 40% mais que um trator convencional, mas a promessa é que ele se pague em um período inferior a 2 anos, porque ele é movido no caso de um teste que foi feito numa fazenda em Brasilândia, Mato Grosso do Sul, ele é movido a dejetos de porcos, que são, a partir desses dejetos de porcos, que se cria o biogás, que vai gerar o biometano para movimentar esse trator. Essas são algumas das tecnologias que têm sido apresentadas e que têm chamado a atenção dos produtores rurais, mas mesmo os veículos que utilizam, os tratores, né, principalmente, que utilizam diesel, eles têm sido alvo dos fabricantes de medidas, de novas tecnologias para que consuma menos diesel. Então, tratores que têm usado mais componentes elétricos, que, a grosso modo, vamos dizer que eles permitam que, ao ser ligado, ele gere uma menor explosão, com menor consumo de diesel. Também ele tem o torque mais equilibrado para o trabalho no campo, e isso também permite gastar menos diesel. E gastar menos diesel é uma frase dos sonhos para todos os produtores rurais, né? Esses equipamentos consomem muito diesel. Uma outra novidade que tem chamado muita atenção é a internet no campo. A gente tem no Brasil um problema muito sério, que é a falta de conectividade no campo. Então, essas máquinas todas que são fabricadas, muitas delas custam 5 milhões e 500 mil reais, elas vêm com um pacote tecnológico que permite que o produtor rural saiba em tempo real o que está acontecendo com cada uma das máquinas. Se a máquina desvia, ela tem um nível de erro assim, de 2 centímetros, para se ter uma ideia. Ela é muito, muito precisa. E essas máquinas, se elas não têm essa possibilidade de transmissão em tempo real dos dados, o que acontece é que o produtor rural está pagando por esse pacote, é um equipamento muito caro, e ele não está tendo todos os benefícios que o equipamento pode dar para ele. 70% da zona rural do Brasil, é uma estimativa da Associação Conectar Agro, são regiões de sombra, sem internet no campo.
E por conta disso, duas fabricantes, elas estão apresentando na AgriShow redes integradas para implantação de acesso à internet com comunicação via satélite. Um dos exemplos é da CNH. A CNH é um grupo que tem marcas como New Holland e Case. Ela vai oferecer, a partir do segundo semestre agora, um serviço de acesso à internet por meio de satélites de múltiplas órbitas, com o objetivo de conectar esses equipamentos das empresas, né, que trabalham em locais remotos a terminais para transmissão de dados. Isso está começando pelo Brasil, justamente porque é um país que tem muita dificuldade de conexão no campo, e depois deve ser expandido para Estados Unidos, Austrália e outras regiões importantes também para a agricultura. Já a John Deere anunciou ainda no começo do mês um acordo com a SpaceX, de Elon Musk, né, para oferecer serviço de conexão por meio do Starlink. É um sistema parecido com esse da CNH, que é feito com a Intelsat, e deve ser lançado aqui no Brasil, ser disponibilizado, melhor dizendo, no quarto trimestre desse ano. Também, assim como a outra concorrente, vai começar a oferecer no Brasil e nos Estados Unidos. Então, são essas assim, as iniciativas que têm chamado muita atenção de todos que têm visitado a AgriShow. Perfeito. Falamos então das iniciativas, falamos também da energia renovável, principalmente em relação, né, aos combustíveis. E agora eu quero te perguntar do aspecto político da AgriShow, né? O agro, ele é muito relacionado à política, né? Principalmente nos últimos 4 anos, né? Com o ex-presidente Jair Bolsonaro, era um tema recorrente. Eu quero te perguntar, quem foram as pessoas políticas, as figuras políticas que foram até o evento? Tarcísio chegou aí, não? Tarcísio não, mas para te responder isso, eu volto ao ano passado. Ano passado, pela primeira vez na história da AgriShow, não houve uma cerimônia de abertura. Isso aconteceu porque o presidente da feira do ano passado, ele comunicou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria na cerimônia de abertura, justamente por conta da ligação que Bolsonaro tem com o agronegócio. Quando recebeu essa informação, o ministro Fávaro se sentiu desconvidado, e disse, portanto, que ele quase uma persona não grata na AgriShow, e não veio para a abertura da feira. Com isso, toda a repercussão que teve, com o governo federal ameaçando cancelar o patrocínio do Banco do Brasil à AgriShow, o Banco do Brasil é o principal patrocinador da feira, a organização decidiu, então, pela primeira vez, não fazer essa cerimônia. Neste ano, voltou a ocorrer a cerimônia. Porém, ela foi fechada, ela foi antecipada no primeiro dia, que seria segunda-feira, para o domingo. Então, a AgriShow ainda estava em fase de montagem, os estandes sendo montados, tratores chegando e tudo mais, e o auditório estava pronto para ter a cerimônia de abertura, que foi restrita a alguns expositores, a autoridades do agronegócio e à imprensa. E nessa cerimônia, o governo federal veio em peso. Compareceram 3 ministros do governo Lula, 4, na verdade, contando o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas o Fávaro veio, assim como a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, o ministro Paulo Teixeira, também veio o presidente da Embrapa, diretor do BNDES. Então, o governo mandou, o presidente Lula escalou uma comitiva muito grande para participar da AgriShow. No mesmo momento, acontecia em Ribeirão Preto, na zona sul da cidade, poucos quilômetros ali da fazenda onde acontece a AgriShow, um ato político promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente no mesmo horário, foi na manhã de domingo. O governador Tarcísio foi representado na abertura da AgriShow pelo secretário da Agricultura, o Guilherme Piai. Apenas ele esteve lá do governo paulista. Enquanto isso, o governador Tarcísio de Freitas participou desse ato do ex-presidente Bolsonaro, subiu em caminhão de som, fez discursos em que criticou as políticas do governo Lula, defendeu o legado de Bolsonaro, e junto, além de Tarcísio, também participaram outros políticos, senadores, deputados, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também esteve aqui, e na cerimônia de abertura da AgriShow, os discursos por parte do governo federal, tanto do ministro Fávaro, do vice-presidente Geraldo Alckmin, foram no sentido de apaziguar, de pacificação, de caminhar junto com o agronegócio. Alckmin foi bastante aplaudido pelos produtores, membros de entidade que ali estavam,
e saíram do evento com o anúncio de um pacote para ajudar produtores rurais endividados, e aparentemente ali, o que a gente tem percebido é que tem acontecido uma tentativa de pacificação cada vez maior do agro, do governo federal com o agro e vice-versa. A relação do governo federal com o agro nunca foi, o governo Lula, no caso, né, nunca foi as mil maravilhas, ela foi conturbada desde o início, justamente por conta da ligação do agro com Bolsonaro, mas nos últimos tempos tem havido uma aproximação. O pacote aprovado no Congresso em relação a biocombustíveis, por exemplo, aproximou muito o governo federal das entidades do agro, era um pedido que elas estavam fazendo nos últimos tempos para se avançar nessa questão dos combustíveis limpos, e o governo não só tem defendido isso, como defende que o projeto que foi relatado pelo deputado federal Arnaldo Jardim passe da mesma forma pelo Senado, sem alterações. Então, tem havido essa aproximação, porém, apesar de Bolsonaro não ter aparecido na cerimônia de abertura, que era restrita a autoridades com cargo, na segunda-feira, dia 29, ele esteve na AgriShow, assim como ele fez no ano passado. Ele participou de um evento do governo do estado, sentou no palco ao lado do governador Tarcísio, e foi o último a discursar. Ele discursou, inclusive, depois do governador Tarcísio. Ele enumerou uma série de medidas que tomou em seu governo, defendendo o que ele considera seu legado, mas ele saiu desse encontro dizendo que, caso ele não volte a ser presidente, não era para as pessoas que estavam ali ficarem preocupadas, porque sementes tinham sido plantadas. E nos últimos 4 anos, né, essas sementes teriam sido plantadas no governo dele, e ele apontou o governador Caiado como uma dessas sementes, dizendo que até mesmo semente velha poderia produzir bons frutos ainda. Depois disso, ele caminhou pela feira junto com Tarcísio e com Caiado, e foi aplaudido, recepcionado por alguns dos seus seguidores ali nos 40 minutos que ele percorreu a AgriShow. Ou seja, a gente consegue ver que mesmo o Bolsonaro não sendo mais o presidente, a presença dele é ainda convidativa para o agro, né? O pessoal que estava lá na AgriShow, parte dos participantes, então acolheram, né, o presidente, que, enfim, como você acabou de falar, deu seu passeio pela feira, pelos expositores. Ou seja, a gente está falando de 2 espectros políticos, né? Estamos falando de Bolsonaro, estamos falando de Lula, são os 2 extremos, digamos assim, que precisam ali, tem praticamente um mesmo objetivo, né? O objetivo comum, que é conquistar o agro. Ou seja, o agro ainda sempre foi, né? Mas mais ainda, e você me diz na sua percepção, com as suas apurações, fontes com as quais você conversa, o agro ainda é uma força política grande. Só vai aumentar? É uma força, diria que gigante, né, no país. Assim, é um dos setores mais relevantes economicamente para o país. Assim, historicamente, cerca de 30% do PIB brasileiro, contando indústria e campo, está ligado ao agronegócio, e o setor sabe muito bem utilizar isso. Assim, ele é um setor que se une muito para fazer os seus lobbies, defender as suas políticas, e que é essencial aí para um político conquistar o agro. Ele tem um bom caminho para fazer a sua carreira, a sua campanha e seu governo. Isso não tem dúvida nenhuma. Que é o que o governo Lula agora está tentando fazer, como você disse, se aproximando, né? Quais foram as políticas públicas, então, que foram anunciadas na AgriShow? Chegou a haver alguma discussão em torno disso? Bom, o governo federal, o grande tema, sempre nessa época do ano, é o Plano Safra. O agro tem pedido muito que o Plano Safra seja mais robusto que o do ano passado, que já foi um plano recorde, mas eles pedem mais recursos, principalmente produtores de grãos têm reclamado bastante, tiveram queda no preço da saca. O preço da saca da soja, que chegou a perto de R$200 aí no ano passado, ano retrasado, hoje está oscilando por volta de R$100, R$110. Isso, em tese, principalmente em relação à soja, teria gerado algumas dificuldades para produtores rurais. O governo assinou com uma linha de crédito via BNDES, chama CPR-BNDES, um montante que pode chegar aí até o fim do ano a R$10 bilhões,
para socorrer o setor, de maneira geral. O ministro Fávaro disse aqui em Ribeirão que o objetivo era utilizar esse dinheiro ou para armazenamento, capital de giros, para pagar dívida, ou até mesmo para prorrogar dívida, alongar dívidas que os produtores já tenham, e que o objetivo era que eles não caíssem na inadimplência. Citaram também como motivo para a liberação desse crédito problemas climáticos, que de fato têm afetado algumas regiões brasileiras, ora com muita chuva, ora com estiagem prolongada, e esse foi o principal anúncio que foi feito pelo governo, e agora o setor espera com ansiedade o próximo plano safra, que está sendo desenvolvido ainda até o mês que vem, para entrar em vigor em 1º de julho. Perfeito. Vemos aí laços se estreitando, então, entre governo federal, Lula 3, né, e o agronegócio. E a gente continua, claro, acompanhando essa feira, que termina amanhã, e acompanhando também a cobertura de Marcelo Toledo, repórter da Folha em Ribeirão Preto. Marcelo, muito, muito obrigada, viu, por participar. Mesmo que de longe, quando você estiver em São Paulo, você avisa, você volta para a gente falar de agronegócio ou de qualquer outro assunto. Muito obrigada, foi muito didático, valeu pela conversa. Perfeito, Liz. Eu que agradeço a atenção e parabéns pelo programa. Sou seu fiel telespectador. Muito obrigada, agradeço. Volte sempre. Obrigado. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é de hoje. Amanhã estaremos aqui. Até amanhã. Tchau.